Responda-me quando eu grito. Responda-me quando eu clamo. Escuta-me. Aleluia. Glory to God. Baraúna Rodrigues, Carmita, Sônia Cumbana, John Lev, Tissola Feliciano, Cleusa Saraiva, Juscelino Jeffers, Antônia Oliveira, Isabel Gomes, Elisângela Agostini, Ilma, Sônia Cumbana, Muzocola. Deixa tomar um copo de coffee, um copo não, um pouco. O café da manhã, o primeiro café da manhã. Tu pode ser abençoado com tomar do meu café. Cada golo é uma bênção e também um juízo. Ouviu um vumbi? Manuel Luemba, natural de Cabinda, agora em Moçambique. Marina Sapalo, de Rinaldo Brito. Carmita do Brandão, Carvalho, Élida, Magumbala, Tiago, Núria Jordão, Anunum, Gaspar Clemente, Jonas Alves, Marta Raquel, Isabel Gomes, Derinaldo, Alanice, Branca Armando, Marina, Mamá Leoni, Yuli. Yuli o quem? O que alonga. A Cena Pop, Rufino, Morroco, Luzlene, Joaquim Cosme. E a Cosminha. O coffee é bênção e juízo. Bênção para quem usar a fé e juízo para os inimigos de Deus. Luzlene Soares, Juvenal. Graças a Deus, estamos terminando a semana. A semana. O mestre venceu, o aeroporto no Maputo ficou parado. E a reação dos bispos, a recepção dos bispos. Edson Pembele, Pelembe. Ó terra. Ah, então não é a Núria. Não te chamei de Núria Jardim. Qual é o nome que eu te chamei? Boa tarde, Filomena Correia. Xambala, Seni Neto, Carmita do Samuel. Aliás, Catarina Samuel. Neide, Cassandra, Adilson, Silvia Suana, Miguel dos Santos. Silvia Suana anda sumida, pô. Não nas lives. Está sempre nas lives, mas aqueles testemunhos misturado com comédia. Elizabeth Silva,
a Suana, a cômica. Cadê anda a Suana, pá? Tá tudo bem contigo? Ivete Campelo, o Haroldo. Marina Sapalo. Ah, chamei Núria Jordão. Sim. Jardim. Magdal Combi. Gersley Luiz. Miguel dos Santos. Nisa. Cabuita. Liliane Melo. Nilza. Juvenal. Ivete. Albertina Pereira. Carla Lone. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Yeah. Poderoso Deus. Deus é fiel, pô. Deus que fala as coisas ainda que não são. Que chama as coisas que não são como se já fossem. O meu Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Este é o Rei. Este é o Rei da Glória. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos, Ana Paula, o nosso viver. Zef Mugongo. Elias triunfou na terra. Lena Dovala. Luiz Carlos Madureira. Vitória Gomes. Sabe, há muitos anos atrás, eu cantava, adorava, claro, com este louvor, cantando, e eu prostrado, e eu sentia uma certa encarnação nesse louvor. Essa é uma forma de falar, encarnação. Isto é, sentia que este louvor falava de mim. Que este louvor não falava, mas tinha a ver, pronto, o termo certo é esse. Que este louvor tinha a ver comigo. Que a letra deste louvor, que é a palavra de Deus, não é a palavra do cantor, palavra de Deus cantada, que se refletia na minha vocação, no meu chamado, na minha missão. É incrível. Como assim? Isso chama-se a revelação da parte de Deus. Palavra revelada. E você sentir Deus falando, e Ele fala de várias maneiras, como pode falar contigo através de uma letra, de um louvor, da palavra escrita, pensamentos, sonhos, na boca de um ser humano. Bom, vocês sabem essa realidade. Qual é esse louvor que eu estou a me referir? É incrível. E hoje a revelação é um fato. Olha o que diz a palavra de Deus. Que aquele Deus que vivifica os mortos, segundo Paulo no livro de Romanos 4, versículo 17, o Deus que vivifica os mortos, é também um Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é muito forte, pá. Chama
as coisas que não são como se já fossem. Vocês todos compreenderam, né? E a letra S. Eu serei pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, oh, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidão, tocarei em muitas gerações. Oh, e quando chegava nessa parte do louvor, eu via a verdade, os factos verídicos na igreja, no mundo. Eu vejo um povo tão distante, tão sofrido, longe de Deus. Eu vejo o povo, sei lá, um povo sofrido, distante de Deus. Como disse Jesus. Jesus viu um povo abandonado, sem pastores, e teve compaixão deles. E ele disse, deixai ir estes. Estes são como ovelhas sem pastor. Ouviram? Eu serei pai de multidão, tocarei em muita geração. Oh, eu serei pai de multidão. Diga, tocarei, tocarei. Agora você diga, tocarás. Não diga tocarei. Ok? Tocarás em muita. Vocês, eu tocarei em muitas gerações. Digo gerações, muitos povos. Pronto, vamos substituir a palavra gerações. Muitos corações, muitos povos, nações e línguas. Porque não haverá mais outras gerações. As próximas 10 gerações é no milênio. Ok? Não, você entendeu o que eu falei, né? As próximas 10 gerações é no governo de Cristo na Terra. Mas a geração do fim dessa dispensação, deste período, como diz a Bíblia, deste século, essa é a última. Uma geração é o composto de 100 anos. Ou então, as pessoas que nascem no meio dos 100 anos, isso faz parte de uma geração. Depois vem outra geração. Então, 1000 anos são 10 gerações. 10 gerações. 100, 100, 100, 100, 1000. Mas, vocês só têm nem meia geração, que é meio século, da existência desse século. Falta pouco. Daqui a pouco, tens mais só 3 dezenas. 3, não, você não entendeu. 3 dezenas de anos para o fim desta dispensação. Essa dispensação que se chama a dispensação dos gentios. E em breve a plenitude dos gentios vai entrar, vai se manifestar. E ele se manifesta na grande tribulação. Na grande tribulação será a plenitude dos gentios. O fim, sim. Quando eles profanarem o santuário. Naquele período que se chama o período da abominação da desolação. Ou então abominação desoladora. No tempo
da grande tribulação. Depois desse tempo, terminará essa dispensação. Não estou a falar da dispensação da graça, desse século, porque a graça termina 7 anos antes do fim. A graça termina antes mesmo do fim. Ok, haverá um intervalo em que a graça estará a oscilar até que se revele o filho da perdição. Um intervalo de 3 anos e meio. E assim será retirado aquele que resiste. Então será revelado o filho da perdição, chamado Diabo Satanás. Diabo Satanás, não me fecha o caminho, quero adorar ao Senhor. Os pentecostais, carregações que eles têm, parece que conhecem Satanás, até imploram a Satanás para não lhes fechar o caminho. Sem mim, nada podeis fazer. É, Ana de Jesus. Ouviu? As canções. Diabo, Satanás, não me fecha o caminho. Quero adorar. Parece que o diabo também vai dizer, não vou te fechar o caminho. Pode adorar. Cheio de pecados. Sem vida. Estão a implorar a Satanás para não lhes fechar o caminho. Cristianismo medíocre. Cristianismo dos fantoches, dos palhaços, sabe? Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, ok? Por Pai de muitas nações te constitui. Essa promessa, essa palavra foi dirigida a Abraão. E Deus que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. E o mesmo Deus também que vivifica os mortos é que falou isso muitos anos antes da nossa era, antes da era que se chama a era de Cristo, a nova era. E veja se Deus não cumpriu a sua palavra. Descenderam milhares e milhões e milhões. Primeiro, a vocação se manifestou para os da carne. Mas quando ele deu essa promessa a Abraão, também a promessa foi dada, ou então ultrapassou fronteiras, povos, nações e línguas. Ok? Muito mais do que os filhos de Israel. Então, veja que o mesmo Deus prometera a Abraão que nele, através do seu filho Isaque, as nações, os povos da terra seriam abençoados. E então vem o Espírito Santo e diz que os filhos de Abraão não são os da carne, mas sim os da fé. Porque quando ele recebeu a promessa, não tinha nenhum filho. E os filhos da fé são os filhos da promessa. Ok? Então, hoje, as estrelas que não puderam ser contadas, a areia da praia do mar que não pôde ser contada, hoje é um facto. Através de Abraão, as nações foram abençoadas. E agora se levantou aquele que é maior que Abraão. Antes que Abraão existisse, Elias já era. Mas Elias nasce da semente das tripas de Abraão. Mas ainda assim, Elias voltou para vir restaurar todas as coisas, para vir libertar os cativos, para pôr em liberdade os prisioneiros, aleluia. E então, essa palavra se cumpre também a Elias. Para o Pai de muitas nações, povos e línguas, multidões e multidões, eu te constituí. Quem poderia duvidar disso? Quando me foi dada essa revelação no passado, eu era só. Quando Deus falou comigo,
Eu estava a fazer uma caminhada às madrugadas. E essas caminhadas todas eram feitas por causa da fome, sede de Deus. Eu queria ver Deus. E eu não queria parar. Eu estava sempre em movimento. Se eu não estava a orar, estava a jejuar. Se eu não estava a jejuar, estava a fazer caminhada. Eu queria me ocupar. A sede era muito grande. Às madrugadas, levantava de oração, pegava na Bíblia e começava já a andar nas ruas. Sem medo dos bandidos, nem dos gatunos, nem da polícia, nem de nada. Nem dos assassinos. Estava a marchar em oração. Então, um certo dia, eu estava a marchar em oração em direção, sei lá, se foi aonde. Eu estava a ir em direção a Viana. Eu acho que fiz 2 caminhadas aí. Uma fui para Luanda Sul, madrugada. E outra fui lá. Antigamente, quem passava lá o término dos autocarros, quem vai lá no Capalanca, aquilo tudo era despovoado, não tinha bairros aí, tudo era lavras. E eu fui para lá, madrugada, entrei numa lavra e me prostrei e comecei a orar. Orei, depois voltei. Mas numa dessas caminhadas, já não me lembro qual dessas, eu tive uma revelação. Deus falou comigo. Deus falou comigo. E ele me disse assim: homem, olha o que eu vou fazer contigo. Eu te faço como uma árvore frondosa, grande, de alta estatura, que chegará até o céu, e os ramos dele chegarão até nos confins da terra. E sobre ti, que é esta árvore, eu vou trazer repouso para muitos povos. Vão encontrar descanso, bênção, salvação, repouso, tudo, segurança, debaixo da sombra que se chama você. E eu disse: tu és uma árvore, eu te plantei, Marcelino. E a árvore cresceu. A árvore cresceu, brotou, cresceu. E a árvore agora já deu frutos. E os povos da terra já começaram a se congregar. Os povos da terra já começaram a buscar refúgio, repouso, segurança, mantimento, tudo isso. Descanso dentro desta árvore. E esta árvore é o reino de Deus, que eu gerei. Eu gerei o reino de Deus, sim, por mérito próprio. Quem pode duvidar disso? Hein? Ai daqueles que subestimaram as minhas mensagens e acham que é um arrogante que fala na terra. Uns até chamam-me de herege. Mas achas que já apareceu um herege, um arrogante, que fala com tamanha autoridade e com toda certeza, hein? E continua a falar a mesma coisa? Os falsos, quando falam uma falsidade, já não repete mais, porque depois vai ficar envergonhado e finge que nunca falou. E se alguém vir lhe fazer uma indagação, tu falaste isso, não sei o quê, vai delirar nas palavras. Nós continuamos a falar o que começamos a falar. É verdade, um tempo a gente esteve em silêncio. Não revelamos o segredo. Continuamos no culto das ladeiras. Mas outro dia nos apresentamos ao mundo. Sem arrependimento. E não me arrependo de me ter apresentado. Outro dia disseste que se dependeste, sim, se dependeste de mim, não significa arrependimento. Por isso eu disse se dependesse de mim. Mas como não dependeu de mim, aquele que me enviou me apresentou e eu estou aqui. Ainda que os meus inimigos teriam apressado a minha apresentação para ver se eu não alcançasse, aleluia, eu não matasse a morte, não destruísse ou não vencesse a morte. Sim, meus inimigos se apressaram, alugaram uma televisão aí e me apresentaram, no sentido com que eu pudesse me corromper antes de cortar a meta no tocante às guerras dos escorpiões, ou então a guerra com a morte, com o príncipe da morte. Sabe, mas tu falas cada mistério, como assim morte? Sim, você não entende nada. A morte é uma entidade, não sabias? E tem uma dimensão. Por isso Jesus disse, eu tenho as chaves. O que é chaves? Autoridade sobre a morte e sobre o inferno. 2. E eu agora vou vos falar, eu tenho daqui a pouco
as chaves da morte, do inferno e do abismo. Mambo mabuidie. Já tem autoridade sobre a morte, já tem autoridade sobre o inferno, falta subjugar o abismo. Daqui a 3 anos, o abismo estará no meu bolso e eu vou me mover com as 3 chaves na terra. Ok? Então os meus inimigos teriam precipitadamente, eles pensaram que eu poderia, aleluia, me entregar à cobiça, aos desejos da carne, à sedução das riquezas, à popularidade e assim cair na corrupção. Tentaram me corromper, mas eu prevaleci, pois o Emmanuel me ajudou, porque eu estou a seguir os passos de Emmanuel. Nos passos de Jesus vou seguir, nos passos de Jesus. Eu acho que preciso ainda fazer alguma coisa aí. Eu vejo, portanto, neste quesito, em conformidade com as coisas, portanto, em conformidade com a vida, as coisas deste mundo, e as lutas e os sofrimentos não são para comparar com a glória que nós em breve vai se revelar. Saiba disso, preste atenção. Meus inimigos fizeram um coluio, um projeto e disseram: vamos lhe apresentar, vamos lhe tirar do deserto, vamos, aleluia, lhe enganar, e ele vai parar, e nós vamos lhe marcar gol, e vamos lhe dar riqueza, e vamos lhe trazer fama, e vamos lhe exaltar, e vai se sair do deserto, e ele vai se corromper, e vai amar o século presente, e assim vamos lhe matar. E o homem, aleluia, matou o leão, e voltou, e foi visitar o leão que ele matou. E sabe o que ele encontrou? Encontrou mel no leão. E o homem matou as abelhas, tirou o mel e começou a andar e a comer. Não parou não, não ficou a fazer festa. Matei o leão, e não se esqueçam que era um leãozinho que Sansão teria matado. Não era um leãozão. Ainda tinha um leãozão para matar. Matou um pequeno leão. Ouviu? Filho do leão. Filha da leoa. Sabe? E comeu o mel. Ia marchar. E não parou no caminho, não. Só que quando a Jezabel entrou em ação, sucumbiu nos desejos da Jezabel. A Jeza. Elias derrotou, aleluia, a filha da Jeza, que é o escorpião. Elias derrotou a Jeza, que é a serpente. Elias derrota os Acabes, que são as águias. Elias já começou a porrada dos reis. Já começou a porrada. Os grandes satanistas do sol já começaram a morrer. Aqueles poderes que atuam no sol. Aleluia. Embaixo o abismo, no céu o sol. E o inferno se sujeitou diante de Elias. Tem alguém que fez um louvor, né, que diz: a morte venceu, o inferno triunfou, o abismo vai triunfar. Quando eu estou a ver esse menino, esses ratinhos a falarem de Elias e não sei o que, a me chamar de todo nome, porque não sei o que, de herege, de falso profeta e não sei o quem. 2000 anos depois, quem são vocês? Diante de Elias. 2000 anos depois, outra vez, a segunda vez, desde que o mundo existe, alguém da parte de Deus entrou no sol. Não é da parte deles, da parte de Deus. Ouviu? Isso não vos espanta? Só que vocês não sabem. E se vocês sabem, vocês estão se fazendo ignorantes para a morte.
Só que Deus mata os ignorantes que pecam. Deus só não mata os inocentes. Mas os ignorantes culpados vão os matar. 2000 anos depois. Ouviu? Um segundo homem, feito de carne e osso e sangue, entrou, foi introduzido no sol. A história tem que resistir isso, aleluia. Vocês não sabiam que é isso? Eu que vim vos revelar que Jesus Cristo esteve aí. Vocês não sabiam? Eu vim vos revelar que Jesus Cristo, aleluia, trilhou esse caminho. 2000 anos depois de Golgota, um homem voltou a entrar no sol. Que vergonha para Satanás e o seu sistema. Porquanto eles disseram, ele estava falando assim ao Emmanuel, ele conseguiu porque nunca experimentou pecado, ele conseguiu porque não casou, ele conseguiu porque não é produto de uma fecundação, ele conseguiu porque sua mãe foi virgem e tomou leite de uma mulher que teria sido virgem. Sua mãe não se prostituiu. Agora quem é que vai voltar a entrar no sol? Quem? Quem? Eu vi Satanás a dizer, Jesus, tu morreste na cruz, teu povo odeia a cruz. Esse era o desafio. Satanás estava dizendo, eu quero ver alguém trilhar o caminho que você trilhou. Eu quero ver alguém. Em outras palavras, se quiser, volta outra vez. Eu vou vir te derrotar. Mas Satanás sabia que estava aqui alguém. Ele estava se fazendo de ignorante. Mas ele sabia. Ele estava fingindo. Ele sabia que Elias já estava na terra. Estava a desafiar Elias. Ele estava dizendo, eu quero ver para ele conseguir entrar no sol. Eu quero ver. Para entrar no sol tem que sair do inferno. E para entrar no inferno tem que vencer a morte. E para vencer a morte tem que vencer o pecado, que é o mundo. Aleluia, eu venci o mundo, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu vou vencer o abismo. 2000 anos depois, alguém entrou no sol, humilhou as trevas. Sabe o que? Da parte de Deus alguém entrou no sol. Sabe quantos anos passaram para Jesus vir dominar essas esferas que eu estou vos falando? Depois da queda de Adão? Mais de 5000 anos de escuridão, de trevas densas. Mais de 5000 anos, ninguém foi capaz. Ninguém. Abraão não conseguiu, não que ele tentou. Mas que só falar de homens que se esforçaram a agradar a Deus. Mas não conseguiram. Estou a falar do sol, mas não devo falar até do sol. Porque devo falar das estrelas. Ninguém conseguiu dominar as estrelas. Hoje estou a falar do sol, porque o sol é um algo. Mas deixa voltar para trás. Por isso, quando eu disse que eu me revi nesse louvor, e a palavra de Deus veio até a mim, eu te faço uma árvore cujos povos vão vir encontrar refúgio, aleluia, segurança, sombra, mantimento, proteção, salvação acima de tudo, não era mentira não, porque Deus não é homem para mentir, e não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, hoje estamos a viver esses dias, pois Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia, 2000 anos depois, Jesus, 5000 anos depois. E eu, 2000 anos depois. E não terá mais um outro. Pois agora é restauração total. Aleluia. Quando Jesus disse que Elias viria para restaurar todas as coisas, estava a falar desta promessa. Estava a falar disso que estou a falar aqui. Oh gente, minha gente. 5 anos depois da queda do homem. 5000 anos, não é 5 anos. 5000 anos depois da queda do homem no Éden, a escuridão cobriu a terra, ninguém foi capaz para romper o sistema que Satanás teria montado, nem mesmo Noé, o pregoeiro da justiça, conseguiu sujeitar as trevas, sim, praticaram a justiça e foram ajudados gratuitamente ou pela graça que se manifestou individualmente a essas pessoas e deram testemunho da verdade, mas ainda assim não entraram no céu. Porque para entrar no céu tem que ter alguém para vencer a morte e o inferno.
aleluia, para tomar a chave da morte do inferno. Somente com a morte e o inferno vencidos, somente assim que se pode abrir as portas do céu. Estão a entender? Aleluia! Oh terra! Como poderiam vencer a morte se ninguém venceu a morte? E todos foram vencidos pela morte. Mas os que deram testemunho da verdade esperaram aquele que viria vencer a morte. Porque morreram na esperança e com esperança. 5.000 anos depois, Satanás levantou, aliás, depois da queda do homem, Satanás levantou o seu sistema, fechou os céus, e o homem foi expulso do jardim do Éden. Sim, o reino de Deus se retirou na terra, e o homem ficou debaixo da influência do reino de Satanás. E o homem foi entregue àquele que o venceu, porque a lei, aleluia, no mundo do espírito que se manifesta no físico é assim: aquele que vencer, dita as regras, se torna senhor daquele que foi vencido. Vamos lá ver um exemplo concreto. Os americanos foram e bombardearam Venezuela e raptaram o presidente. Não precisaram nem sequer tomar o controle do território, mas estão a mandar. E o presidente lá no gabinete dele, na Casa Branca, está a dizer: se ele não cooperar, vai ter um fim pior do que o Maduro. E ela, como é viva, cooperou. Ameaçou aqueles generais aí, como não sei se é o Cabelo ou como é o nome dele, que achavam que eram alguma coisa. Se vocês não cooperarem, sereis raptados e mortos. E todos cooperaram. E os americanos atiraram o peito. E o Trump, como manda a boca, enquanto eles estão a tentar enganar o povo que não existe cooperação, não existe a cooperação que existe entre nós e americanos, é cooperação nação-nação, vai se respeitar, não sei o que, a liberdade, não sei o que, a soberania. Trump disse: já tiramos milhões e milhões de barris de petróleo. Trump é fofoqueiro. Ouviu? Eu não vos falei outro dia da extrema-direita. São os que revelam os segredos. Por isso não lhes gostam na terra. Eu não estou a dizer que eles são de Deus, não. Mas eles têm uma doutrina que combate o sistema fechado. Cabelo tem que ficar quieto. Senão não vão lhe matar. Hã? Ouviu? Vocês estão a entender? Porque a América venceu Venezuela, a Revolução Boliviana acabou. Acabou. Tem que se render aos americanos. Tem que falar a linguagem do Trump. Tem que se sujeitar. Tem que pagar tributo. Estão a pagar. Combustível, gasolina, petróleo. E depois vão aparecer nos comícios para enganar o povo. Não nos aguenta, baixa América. E não sei que o povo também, as marionetas, baixa. Ok? Quem vencer se torna senhor. Adão foi vencido por Satanás e Satanás se tornou senhor. E Adão e todos os seus filhos se tornaram escravos do diabo. 5.000 anos depois. Ninguém nesta caminhada conseguiu enfrentá-los. Ninguém. Céus fechados. A morte reinou. Até Moisés. Estou a falar Moisés, o João Batista. Ou então Moisés que terminou com João. Por que a morte reinou até João? Porque só depois de João que apareceu um que venceu a morte. Mas antes não. A morte era a senhora, patroa, rainha, invencível. Poderás praticar a justiça e aí nascia a morte derrotada. Porque a justiça sem Deus, justiça sem purificação, justiça sem a redenção é igual ao trapo de imundícia. E assim todos que praticaram justiça, sua justiça diante de Deus foram sua justiça como trapo de imundícia. E assim ninguém subiu no céu. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. 5.000 anos depois, aparece um homem, aleluia, um jovem,
comprometido com a verdade. Um jovem desgostoso de si mesmo, um jovem que não amou a sua vida, aleluia, renunciou à sua vida, seguindo os passos, aleluia, do Pai, e diz a Bíblia, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz, e nos dias da sua carne aprendeu a obedecer, e obedeceu até a morte, sim, e naquilo que temeu foi livrado, e apresentava ao Pai com clamores e gritos e choros, lágrimas, sim, e súplicas, aleluia, é obediência. Oh, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, até os pássaros têm ninhos e as raposas têm buracos para poderem dormir. Eu não tenho lugar para repousar. E ele carregou o seu vitupério e subiu Golgota, 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 e aí sentenciou a morte, sentenciou o inferno, sentenciou as trevas, sujeitou. E agora João foi no seu estado livre e dizer, eu tenho autoridade sobre a morte, eu tenho autoridade sobre o inferno, fui eu que morri e que ressuscitei e venci. E agora vivo pelo século dos séculos, como diz o profeta, quem contará os anos da sua vida? Hein? Mas os ignorantes aqui não sabiam. E muitos ignorantes hoje também não sabem. E assim as portas do céu teriam se abrido. E quem, aleluia, seguisse os caminhos de Jesus, poderá ir para o céu. Poderá escapar da ira de Deus. Poderá escapar da condenação. 5.000 anos depois da queda do homem, o caminho do santuário voltou a se abrir. Oh, e o véu que nos separava foi rasgado. E os caminhos estavam encobertos, aleluia, se abriram. E outra vez as portas do céu se abriram para receber novos inquilinos. Ouviram? Quantos anos o caminho do santuário estava aberto? Continua aberto. Quantos anos? O pecado, aleluia, afastou os humanos outra vez de Deus. Satanás sabia essa realidade, essa verdade. E assim se levantou contra a igreja primitiva. E uma parte, ou então um povo da igreja primitiva, sucumbiu 300 anos depois. E assim Satanás voltou outra vez a encobrir o caminho. Satanás voltou outra vez a esconder o caminho. Satanás outra vez voltou a fechar os céus. Satanás outra vez reinou sobre essa geração. 1.700 anos depois, aleluia, que a igreja foi sucumbida. 2.000 anos depois, que um homem conseguiu, glória a Jesus, cortar a meta e vencer a morte, se repete a proeza. Um homem que nasceu em Macocola, natural do Ige de Macocola, assim, distraído entre vocês, bem camuflado, bem escondido. O menino cresceu, esteve nos internatos, criado pelos seus inimigos. O novo Moisés, vocês têm na terra, viveu nos internatos do regime, sustentado pelo regime, nas escolas do regime, nos internatos do regime. Agora é esse que está a destruir o regime. E o regime está a dizer, se nós soubéssemos antes, já íamos lhe matar. Não é possível. Aleluia. Ouvistes? 2.000 anos depois, um homem que vive, que tem carne, sangue e ossos, voltou a sujeitar a morte. E vem aí um aventureiro, seu idiota, seu pecador. Hein? A morte vai te alcançar. Só algum que tem autoridade na terra para decidir quem morre e quem não morre. Só tem um, porque eu venci a morte. Poderoso Deus! O que é isso? Ter autoridade sobre a morte. É vencer a morte. O que é isso, vencer a morte? Eu vou vos explicar como se vence a morte. A morte é uma entidade. É um nível espiritual. É uma dimensão onde está o príncipe da morte. O Senhor, o escorpião, que comanda outros escorpiões. Ok? Para vencer a morte, tem que lutar com todo o exército da morte. É só vocês verem na vossa bandeira, e vocês vão ver a primeira cor, morte, a segunda, inferno, e a terceira, abismo.
As 3 cores da vossa bandeira: morte, inferno, abismo. Estão a entender? E para vencer a morte tem que romper as 12 dimensões, as 12 estrelas, tem que romper os 120 quilômetros, ou então não importa, pode ser chamado 12, 120 quilômetros, sei lá, da estrada. Sim, e o 12º, glória a Jesus Cristo, é o príncipe, é a morte. Só um conseguiu vencer o 12 das estrelas, Jesus, e eu agora sou o segundo. Aleluia! Nem Moisés conseguiu passar no número 12 das estrelas. A morte, o escorpião. Eles um dia me mandaram um recado e disseram: diga a ele que o escorpião vai passar no sol e o sol não vai brilhar. E eu disse: eu vou matar o escorpião. Eu vou matar o escorpião. E eu matei o escorpião. Aleluia! Ouviram? Por que o coronavírus se levantou naquele ano? Sabe por quê? Coronavírus é morte. Eles queriam me matar com coronavírus. Mas para me matar com coronavírus, tinha que me deixar cair. Tinha que pecar. Se eu pecasse, eles me matariam. Eu estaria no meio dos milhões que morreram com coronavírus. A morte. E eu lutei com a morte. Eu sujeitei a morte. E derrotei o escorpião. Derrotei o coronavírus. Oh, aleluia! Eu fui na China, no espírito, para lutar com a morte. Por que na China? Porque na China, aonde inventaram essa praga chamada coronavírus. Eu fui na China com mais 11 macumbeiros. E eu era o número 12. Os 11 eram meus inimigos. E o chefe deles, que estava acima de mim, que é o número 12, a 12ª estrela, que é a morte. E ele falou: vão vocês 12. Vão na China. Depois voltam. E quando voltarem, eu vou testar vocês. Vão na terra do corona, a terra da morte. Só um mistério que você está a ouvir. E alguém vai dizer: olha o que ele falou, não entendo. Vai entender como, se você é um idiota. São ignorantes. E eu mais 11 macumbeiros. Os 11 representam as 11 estrelas. Aí estavam os 11 generais. General de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 e de 11 estrelas. E eu também, na altura, tinha 11 estrelas. 11 contra 11, aleluia. São mistérios. Eu teria sujeitado a 11ª estrela. Agora estava a lutar com a 12ª. E eu e mais os 11 fomos para a China, a terra da morte, a terra do corona. E nós fomos e voltamos. E o número 12, que é o escorpião, a morte, ele disse: vocês, os 12, vão fazer teste. Eu vou vos testar. E ele fez os testes e ele disse: vós, os 12, tendes coronavírus. E eu reivindiquei. Aleluia, eu disse: seu mentiroso. Ele sim, eu não. Todos aqueles 11 morreram com coronavírus. Eles existiam, são homens. São homens que teriam sido levantados nesta guerra contra mim. 11 mais 1, 12. Estão a entender? Quando eu lhes vencia, não morriam. Continuavam de pé. Saía da guerra, mas continuava de pé. Abati a primeira estrela. Abati a segunda estrela. Abati, ou então venci. Abati não. Venci a terceira. Venci a quarta. E a quarta eles chamaram de terreno proibido. E eu entrei na quarta estrela, que eles disseram terreno proibido. Venci a quarta estrela. Venci a quinta estrela. Aleluia.
Venci a sexta estrela, alcancei o nível do apóstolo Paulo, a sétima estrela, avancei, dominei a oitava. Quando dominei a oitava, morreu um deputado de Angola. Não vou falar o nome dele. Subjuguei a nona estrela, venci a décima, venci a 11ª estrela chamada Samakuva. Ele não fazia parte desses guerreiros, mas é o nível dele, né? Revelando o segredo. Depois derrotei o escorpião, a 12ª estrela, a morte. Pua! Laca, 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 laca. O escorpião foi vencido, a morte foi vencida e o coronavírus também terminou na Terra. Bu! Estão entendendo? E quando eu venci a morte, eu recebi um prêmio. Começou a colheita. E o que você está a ver é essa colheita, aleluia, resultado da vitória do escorpião. E se manifestaram as 30 moedas de prata, ou então as 30 medidas de farinha, a glória da primeira casa. E as estrelas brilharam no mundo inteiro. Oh, aleluia! Glory to God! E vêm uns aventureiros. Hein? Nem sequer 3 estrelas de Satanás eles têm. Nem 5. Ainda que tivesse 12, eu já venci as estrelas. E duvido que esses conhecem essas coisas. Geralmente essas pessoas que estão a mandar boca aí são chamados ignorantes. Não é que eles não são feiticeiros, são pequenos feiticeiros abaixo das estrelas. São aqueles pequenos feiticeiros aí dos gatos que andam na vassoura. É? Aqueles feiticeiros que andam em cima da vassoura são esses, porque eles não conhecem as profundezas de Satanás. E esses pensam que eu também sou feiticeiro. Esses aqui, eles pensam que eu sou o grande marabu. Elias venceu. Elias venceu. Elias venceu a morte. Por isso, quando eles começaram a me perseguir aqui com armas e veneno, aquilo é um desespero. A morte é o coronavírus que eu venci, não é o veneno. Por isso, quando tomei o veneno foi um gosto, uma doçura no meu corpo. Tinha que ser como pentecostal. Glória! Aleluia! O veneno está me fazendo no corpo. O veneno foi açúcar, foi cana de açúcar. Não, calma aí, qual é a coisa mais gostosa? Hã? Me fala aí. Qual é a coisa mais gostosa? A comida diz que é o açúcar, o mais doce. Mas porém quer alguma coisa, açúcar, mel, mais doce. Não, calma aí. Veneno foi funs com carne. Luco biche. Tata, mamã. E com as suas armas vieram porque matar. Che! Deveria lhes gritar como a história que o nosso pai nos contou no tempo do quem? Da Revolução, lá. Naquele tempo, não era FNLA. Antes mesmo da FNLA, apareceram aqueles pequenos movimentos aí e que faziam feitiço para vir enfrentar os portugueses. E todos os soldados, já contei que vinham a gritar, Punza massa. O chefe tinha lhes dito, a bala não vai te entrar quando você invocar esta frase. E todos gritavam, Punza massa. Sabe o que é? Que as balas é água. Punza massa. Só que acabaram de morrer. O feitiço não funcionou. Os outros fugiram. Então, eu deveria dizer que Punza massa. Punza massa! Vieram aqui com as suas armas de Kalashnikov, nem sequer manipularam, nem sequer. Só ouvi um corajoso, mas também Kalashnikov. Quando eu estava no monte, um que disparou. Disparou contra mim, para me ameaçar no ar. À noite, eu a descer do carro, a sair da igreja, eram parece 22 horas ou 23,
Eu com a mulher a descer, e o carro dele estava à nossa espera, dos agentes da secreta, e quando nos viram, nós aviões arrancaram, e nós quando cruzamos, eles fizeram um disparo no ar. Pum! E eu falei, seus covardes, tímidos, medrosos, fracos. Punta massa. Pua, pua, é água. São flocos. Eu venci a morte. Eu sujeitei o escorpião. Coronavírus. Coronavírus. Ah, porque estava a me envenenar. Nenhuma sequela. Ah, porque homens armados estão a te controlar. Oh, esquece isso aí, pá. Eu venci a morte. E foi-me entregue a chave da morte. E é uma chave amarela. E vieram me entregar, quando eu venci a morte, essa chave, a vitória sobre a morte. E eu tomei a chave. Aleluia. Mas eu precisava continuar. Porque vencer uma batalha não é vencer a guerra. Ouvistes? E eu desci nas partes mais baixas da terra. Eu fui lutar com a prostituta mãe no inferno. Eu fui lutar com os poderes do mar. Eu desci onde Emanuel esteve. Estou a mostrar a esse mundo aqui dos idiotas que não sabem nada. Que vão morrer e no inferno vão saber com quem eles estão a brincar. Eu desci nas partes baixas da terra. Aleluia. Eu enfrentei o inferno. Eu enfrentei os 12 degraus, as 12 dimensões, os 12 níveis do inferno, as 12 portas do inferno. São fortalezas, são esses que Jesus disse, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. E eu venci as 12 portas do inferno. Entrei e saí. Entrei e saí. Quando entrava numa, diziam, aqui tem entrada, não sai. Quando assustava, eu saí. Entrei noutra, essa é mais forte que a primeira. Saí. Entrei na terceira, saí. Entrei na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na nona, na 11ª, na 12ª. Disseram, epa, aqui, essa é a princesa do inferno. Essa aqui é o inferno dos infernos. Aqui é porta de bronze. Aqui não sai. Soltas ânsias da morte não puderam reter o homem no inferno, porque quem vence a morte, o inferno não pode lhe reter. E por isso as 12 portas foram sujeitadas. E eu saí, voltei. Oh, aleluia! Glory to God! E recebi a chave negra, a chave preta, a autoridade sobre o inferno. Deixa ainda dominar a terceira hora do dia para vos mostrar. Depois da terceira hora, como vou começar a matar as pessoas assim ao vivo. Não que não tenhamos matado, mas ao vivo para dar terror na terra. Matar líderes, falsos profetas, só com uma palavra. Ainda bem que eles entenderam em que nível eu me encontro. Por isso estão em silêncio e já não podem nem sequer questionar. Mas esses idiotas aí das redes sociais, deixa ainda dominar a terceira hora. Que lhe deu cobertura a tudo. Que transformou o dia em noite, que me levou a 3 milhas, a um eclipse solar, lunar aliás, e a lua não brilhou porque o sol não brilhou. Eu vou vos mostrar, ó terra, eu tenho a morte e o inferno nas minhas mãos, eu domino a morte e o inferno, eu tenho poder de matar e vivificar, eu tenho poder de lançar alguém no inferno e lhe tirar do inferno, porque eu venci. Não pense que estou a repetir como um papagaio o que Jesus falou. Seus papagaios, eu venci a morte. E para vencer a morte, venci a corrupção. O mundo, o pecado. A corrupção não conseguiu me tragar. E por isso a morte não conseguiu me matar. Eu é que matei a morte. Por isso o inferno não conseguiu me prender. Eu é que prendi o inferno. A morte e o inferno são meus servos. Tem que me obedecer. Eu falo e eles fazem. Se eu falar agora ao espírito da morte, vai matar o fulano, vai lhe matar. E você vai dizer, como o homem de Deus manda, não sei o quê. Deus
Ele deu autoridade, aleluia, em mim, por causa da vitória, para que eu mande na morte e mando no inferno. Eu tiro quem está no inferno, eu jogo alguém no inferno agora. Por isso o mundo vai ser calamitoso. Eles temeram eu alcançar esses níveis. Eles sabiam que esse homem, quando ele sujeitar a morte e o inferno, não teremos um Emanuel na terra. Não teremos um Jesus na terra. Jesus, o homem manso e humilde de coração. Mas Elias é o juízo de Deus. Um homem irado. Aleluia. Sem complacência. Que não negocia, nem não tem pena, não tem quem. Ah, sim, o espírito de Elias. Ouvistes? Eu vou vos mostrar o poder de Deus, ó terra. O vosso tempo acabou. Eu venci a morte e o inferno. 2000 anos depois, voltei a dominar aquilo que, depois de 5, agora 7 anos, ninguém teria sujeitado. Só Emanuel dominou a morte, que é o escorpião. Só Emanuel sujeitou as 12 portas do inferno. Só eu vou sujeitar as 12 portas do abismo. Emanuel sujeitou 3 portas do abismo. Aleluia. Deixou para Elias vir completar a obra. Emanuel disse, até aqui está consumado. Elias virá e vai vir restaurar todas as coisas. Vai completar. Estão a entender? Se ontem os anjos tinham que ser amarrados no rio Eufrates, ou então numa colina, ouviram? Por que os anjos estão amarrados no rio Eufrates? 4 anjos, com milhões e milhões, 200 milhões de soldados, estão amarrados no rio Eufrates. Não havia domínio sobre o abismo. Não havia. E por isso, se vocês não sabem, quando foram destornados aqueles anjos caídos que dominavam Babilônia, foram destornados, não que alguém fez a guerra. Soberania de Deus é assim. E aliás, os reinos sempre mudaram. Toda vez que o reino saiu, o reino das trevas, de um país para outro, aqueles poderes foram presos e Satanás levantou outros. Nenhum deles foi preso no abismo. E os anjos que estão presos no abismo? Antes desta era. Aqueles que não teriam guardado o principado e abandonaram o lugar que teriam sido assentados, são esses que foram lançados no abismo. Mas depois que Satanás levantou o seu reino, sabe onde é que o reino foi organizado? Não foi depois do Éden. Não foi antes do dilúvio. Em Babel. Na Torre de Babel, onde tudo começa. Ouviram? Mas todos aqueles anjos antes de Babel, que teriam deixado o seu principado, são esses que foram reservados nas cadeias da escuridão eterna. Estão a esperar o julgamento. São esses. De resto, todos estão à solta. Ouviu? Estão no inferno, estão no abismo, estão nas regiões celestiais, fazendo vai e vem. Desta vez, serão varridos para o abismo. Não serão amarrados nem nas árvores, nem nas colinas, nem em lugar nenhum, nem no rio. É no abismo, porque eu vou tomar a chave do abismo, aleluia. Oh, glory to God. Ouviram? Esperem aí, e vou repetir. A maior derrota que as trevas teve nesta geração não foi a sujeição da morte, nem tampouco a sujeição do inferno, que também foi uma derrota. Estou a falar maior. Elias entrar no sol. É quase impossível. Emanuel teve que entrar no sol com grande sacrifício. Golgota. Ouviu? O sacrifício da cruz, sem pecado, levou o homem da cruz, aleluia, a entrar nas partes impossíveis. Por isso eles são chamadas as partes mais baixas da terra. E eu não precisei sacrificar a minha vida como Emanuel.
no sacrifício de Emanuel. E eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Não pense que andei aqui, como falei, não precisei sacrificar, andei aqui com as bolachas e sambapitos e não sei o que com festas e óbitos e não sei o que, e passeatas, sim, carregando a minha cruz. Não amei a minha vida e não amarei até a morte. Por isso, pelo sangue de Jesus e pela palavra de Jesus e pela abstinência, pela renúncia da minha vida, pela cruz que eu carreguei, aceitei carregar, então consegui, aleluia, sujeitar a morte, sujeitar o inferno, e agora estou no abismo. Daqui a pouco eu vou sujeitar a terceira porta do abismo, e depois eu vou passar nas partes virgens que nunca alguém teria entrado lá, depois, aleluia, que Satanás levantou o seu reino, o seu sistema, e nós vamos ir até a 12ª porta do abismo. E quando saímos do abismo, vamos tomar o sol, que já foi dominado, aleluia. Porque quem domina o abismo, domina o sol. Quem domina o inferno, domina a lua. Quem domina a terra, domina as estrelas. Oh, vistes? E nós vamos sujeitar, aleluia, o abismo, a 12ª porta, e vamos tomar a chave do abismo. E assim agora, vamos varrer, sim, vamos varrer. Por isso eu estou a vos dizer, preste atenção. O dia que o abismo cair, o mundo vai sofrer como nunca sofreu. O maior sofrimento que vai existir é na grande tribulação. E esse será o maior, porque é o período que agora se vai se limpar os céus, que você não pode imaginar. A queda dos anjos caídos, porque já terei a chave do abismo para lhes mandar lá, nem para lhes amarrar nem no inferno nem na terra. Ele jogar lá, é varrer os 3 céus, é varrer o terceiro céu e jogar eles. E uma voz soou e me disse assim: quando entrar na guerra, a 8ª cabeça, vai haver calamidade, terribilidade na terra, tudo negro, porque será a guerra de Elias com Satanás, aleluia. E no mesmo tempo para varrer os céus desses bandidos que dominaram esse século. Não serão varridos todos, ainda sobrará uma parte. As 2 partes dele vai sobrar para que sejam varridos depois, antes da grande tribulação. Entenderam? E Elias ainda vai continuar a lhes varrer. Aleluia. Será mais fácil lhes varrer antes da grande tribulação do que agora, porque já terá alguém que terá autoridade sobre eles, acima de principados e potestades, e até do monte alto. Quem és tu, ó monte grande, diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. Ouvistes? Aleluia! Vocês estão a pensar que é brincadeira? 2000 anos depois, alguém que se move na carne e sangue e osso entre vocês entrou no sol. É uma coisa, é mistério, não tem explicação para falar isso. Não é para diante de vocês que não sabem nada. Estou a falar diante daqueles que conhecem as profundezas de Satanás. É espanto, desespero. Por isso vocês estão a ver um mundo agitado. Ouviu? Por isso estão a ver o Trump endemoniado. É o desespero de Satanás, é o desespero dos principados, é o desespero dos 4 ventos do céu, é o desespero da terra, é o reino de Satanás desesperado, porque 7000 anos depois, agora eles vão entregar o domínio. Toma o teu trono, toma o teu trono, toma o teu trono. Por isso vocês estão a ver o mundo agitado. Sai esta agitação, entre outra. Tivemos a agitação do Maduro, antes tivemos de Israel, os bunkers de Irã e não sei o que, e outras guerras que mexeram com o mundo. Depois tivemos a agitação do Maduro, saiu do Maduro, agora Groenlândia, agora saiu da Groenlândia, estamos a ouvir agora, o Trump ordenou, os submarinos estão a se movimentar, não sei como é que se chama, aqueles barcos aí, em direção ao Irã. Parecia que já havia paz. Outra vez, a terra está a tremer. Ouviu? Sim. O cavalo vermelho e o seu cavaleiro estão a marchar na terra. E a paz foi tirada da terra. Mandaram-me agora um sinal. Meu rapaz aí do Lubão. Ontem e hoje, na Namíbia, estamos assim. Eu não sei se... Eu acho que ele também deve estar lá.
Ou eu que entendi mal? Estamos assim. Ou está assim. O mesmo sinal que apareceu no dia que detectaram o primeiro caso de coronavírus em Angola. O mesmo sinal que apareceu em 2015. Ok? O arco-íris no sol. Sol fechado com arco-íris. O que significa isso? Sinal de um grande avivamento precedido de grandes catástrofes. É só ver o primeiro dia, o primeiro caso que foi detectado de coronavírus. Naquele dia houve esse sinal em Luanda. Apareceu o sol e o arco-íris em volta do sol. E os idiotas começaram a festejar. Estavam a dizer, uau, não vai entrar em Angola. Naquele mesmo dia à noite, disseram, primeiro caso. Ouviram? E os idiotas devem estar a filmar aí, a dizer, olha que grande sinal, que coisa linda. Ai, até mandar nas redes sociais. Eles não sabem que é choro. Sim. Tem alegria. É no fim. Antes é choro. Grande avivamento antes, ou então precedido de grandes catástrofes. Ó terra. Essas são as guerras de Elias, aleluia. Por que eu vos trouxe? Deus chama as coisas que não são como já fossem. Veja só, em 2015, quando apareceu esse sinal, eu fui orar, Deus, fala comigo. O que significa isso? Eu sei que aqui há um sinal espiritual que precisa ser desvendado. E o Espírito veio até mim em uma visão da noite e ele me disse, esse sinal representa o grande avivamento que vai acontecer no mundo, mas em Angola, claro, mas que antes será precedido de grandes catástrofes. Ouviu? E veja que na altura o homem nem as estrelas teria dominado, em 2015. Mas Deus já mostrou o que iria acontecer. Pois ele chama as coisas que ainda não são como se já fossem. E hoje voltou a acontecer, já não em Luanda, mas no Namibe, e tem acontecido em vários lugares da Terra. Mas a diferença é que agora o homem está lá, dentro do sol. O homem está a batalhar no sol. Já não é mais uma visão profética, ou um sinal profético. Estamos a viver os dias em que Elias está dentro do sol, a batalhar com os poderes que atuam no sol. Elias está dentro do sol a lutar com os 4 ventos do sol. Do céu, aliás. E esses 4 ventos do céu são 4 ventos do sol. Hoje são do sol. E as catástrofes vão aumentar de intensidade. Daqui a uma hora, que já não é uma hora, meia hora, vai cair o primeiro vento. O primeiro fundamento, aleluia, do sol. Dos 4 fundamentos. As 3 primeiras portas serão subjugadas. E vai sobrar 3 ventos do céu. Aleluia. Que luta no mar grande. Vai cair aquele que se levantou como um leão. O leão. Está a entender, né? E vai entrar o urso. Um ano depois cairá o urso. E vai se levantar o leopardo. Um ano depois cairá o leopardo. Depois se levantará a águia. Que Daniel disse são animais espantosos. Esses todos são águias. Os 4 são águias.
Por isso chamam-se ventos do céu. As águias representam os anjos. Nesse caso, anjos caídos, potestades e principados. Quando havia febre amarela em Angola, me foi anunciado que haveria catástrofe na dimensão do Sol. E o Sol está em chama, está em guerra. Este é o mundo em guerra. Um só homem meteu o mundo todo com as patas no ar. É desespero. Hein? As forças estão a se movimentar. As águias estão a vir. Por isso essa águia do norte está a vir aí já daqui a 2 meses. Esse que vocês chamam de leão está a vir para tentar, sim, conter o Elias. Elias é incontível. É invencível. É imorrível. É indominável. É indomável. É inesquadrível, como é? Que não se pode esquadrinhar. É? Elias não se vence. Elias venceu a morte. As chances das trevas estavam na morte e não no inferno nem no abismo. Quem venceu a morte já não perde mais batalha nenhuma. Quem venceu a morte já não será vencido. Porque para vencer a morte, venceu o pecado. Venceu o mundo. Agora se preparem para vocês verem um homem. Vocês estão a dizer que o homem tem muita arrogância, não sei o quê. Vocês agora não vão chamar isso de arrogância. Vão chamar de muito poder. E terão medo de mim. Quando eu falar e acontecer. Quando eu sujeitar o abismo. O mundo todo. O universo, não é o mundo. O universo estará nas mãos do homem. Com poder até de mover o universo. Se eu quiser mover os planetas, eu movo. Mas como eu não vou destruir a Terra agora, porque eu vim para que a Terra não fosse destruída antes, então eu não vou destruir os planetas, não. Mas se eu quiser, vou lhes fazer dançar, só para vocês verem. Vou falar, olha, todos os planetas vão encostar na vossa atmosfera. Vá, abaixe! Sem danos! E vão abaixar. Ô Lua, fica mesmo aqui próximo. Aí na atmosfera do quê? Da poeira. Sem danos. E vai abaixar. Utina, Tuiá. Se eu dizer, ó Sol, abaixa mais, mas não mata as pessoas. Ele vai abaixar. Se eu quiser matar, vou dizer, aumenta a temperatura. Agora, mata todos os feiticeiros. Vocês vão ver o que vai acontecer. Com a autoridade sobre o mar perturba a cidade Y. Amanhã mesmo. Quando eu disser, amanhã mesmo. Vocês vão acordar com inundação. Oh, Rio Kwanza! Não é imploração, é uma ordem. Passa na Avenida Brasil. E o Rio Kwanza vai procurar a Avenida Brasil. Né? Se eu dizer, ei! Qual é o maior rio do Brasil? Chama-se quê? Amazonas! Seca! Nenhuma gota. E nem está dizendo para eu secar já o Amazonas. Não faça isso. Sabe o que é o Amazonas secar? É um problema grave. É uma catástrofe mundial. Aquele rio que você está vendo beneficia muitas nações. É incrível. Isso somente no dia do meu poder. O dia do meu poder ainda não chegou. Amém.
2000 anos depois, um homem entrou no sol. Espanto. Ouviu? Essa maior luta, a maior barreira foi nas estrelas, mas nas estrelas estavam a defender o sol. Eles sabiam que para ele entrar no sol, tem que vencer as estrelas. E por isso foram 18 anos. Enquanto Jesus precisou 3 anos para superar as estrelas. Eu precisei 18 anos. E eles ainda me disseram, ouviu? Esses são os poderes da estrela que me falaram assim. Teu irmão nos venceu porque nunca pecou e não casou. Você já pecaste. Você não vai nos vencer. Eu lhes falei, eu vou vos vencer através do sangue dele. Porrada com eles. E quando eu lhes venci, agora estão a dizer, falso homem. Vocês diziam que iam me vencer, agora estão a dizer que é falso homem. Agora do sol, quando eu estava a bater a lua, o sol estava a rir a lua. A lua levou muita porrada. E o sol dizia, te agarraram, estás mal. E a lua respondeu, ele está a vir aí, ele vai chegar aí. O sol disse, eu duvido, aqui ele não entra. Já estou lá dentro, a caminho de 3 horas. A caminho de 3 horas. A lua no inferno está a dizer, não te avisei? Te agarraram. Te agarraram. Ô Soleil. E ele está a gemer aqui a dizer, ai, toma, já me agarrou o homem. Quem vai me ajudar? O solo está a gritar, Satã! 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 Por favor, vem me ajudar! Elias me capturou! Está-me a arrastar para a hora 12. Já dominou 2 horas, está a caminho da 3ª hora. Será que podes vir me ajudar, Satã? Satã está a responder, seus fracos, aguentem aí. Vocês não conseguiram lhe parar nas estrelas, nem na lua, agora vou fazer o quê? Eu mesmo estou a esperar só o tempo. Daqui a 3 anos eu também estou mal. Então cada um coça a sarna dele. Ó. Eu também vou coçar a minha. A lua coçou a dele. As estrelas coçaram a dele. Você também coça a tua e eu também vou coçar a minha. Satã, faz alguma coisa. O homem vai tomar o mundo todo. A China está desesperada. Vem ajudar a China. Estão aí os russos para vos ajudar. A Rússia veio e fugiu. Satã! Não quero ter problema. Está quente, homem. 10 meses depois. Olha, tipo, estou a brincar. Presta bem atenção, vais entender. 10 meses depois. Não consegui ajudar a China. Estou embora. Eu mesmo já vou esperar. Ele já vai vir me atacar. A China está a dizer, Rússia, ô urso, me ajuda. Não vai. O urso está a dizer, aguenta aí. Manda só muita boca. Você não conseguiu lhe matar com coronavírus agora porque eu mesmo estou a esperar as minhas guerras. E o urso fugiu. E disse, Águia do Norte, por favor, manda só o leão. Manda só o leão em Angola. Trampo, me ajuda só. Manda só o leão. E o Trampo, o leão vai fazer o quê? Epa, pelo menos, quem sabe? Leão, vai para Angola. O leão disse, chefe, ele vai me matar. O Trampo disse, na tua conta. Ou você vai, ou eu te mato. Vai escolher se queres morrer nas mãos de Elias ou nas minhas mãos. E o leão disse, atua aí. E vai vir. Hã? Fugiu o urso.
O leopardo já está a tremer. O leopardo está a falar, ai minha vida. Nunca alguém me atacou. Nunca sentimos guerra no nosso território. Agora estamos a sentir agora os ares, as bombas que estão a passar para a China. O Ocidente foi humilhado. Veja o que ele fez com o Ocidente. Satã, me ajuda! Aguenta aí. Enquanto ele ainda está longe de vocês, começam a se consagrar. Estão a esperar quê? Vão nos montes. Sacrifiquem. Estão a se consagrar todos eles. Quando eu abater o urso, vou entrar naquele território sujo. A terra do lixo. Hã? E vou procurar aquele bruxo que me desafiou em 2005. Que me disse atacar a Índia é a mesma coisa ir buscar uma pedra de diamante no fundo do rio Kwanza sem proteção. Não importa onde ele esteja. Foi lhe perguntei, cadê você estás aonde? Já estou na Índia. Amém. Graças a Deus. Quando a terra um dia voltar a sorrir, o choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. 2000 anos depois, um homem que se move na terra com carne e sangue entrou no sol. Grande humilhação. Foram totalmente humilhados. Eles tinham jurado que nunca mais se repetiria o que aconteceu há 2000 anos atrás. Disseram, nunca isso vai acontecer. Nunca! Por isso, durante esses anos, eles se armaram, se equiparam. Aleluia. Alguém está doente entre vocês? Érica Costa, Margarida Guida. Alcina Teixeira disse, já orei. Tua vida é oração, Alcino. Eu vivo orando. Sabe o que aconteceu, obreiro? Levantei da oração. Ah, se já orei para os doentes. Ok, não entendi. Pensei que me perguntasse se hoje já oraste. Agora você que está doente, ainda não. Os doentes ainda não. Alguém está doente? Quem é que está a gemer aí com dores? Quem é que está a gemer com muita dor?
Coloca a mão onde está a doer, Alcina. Mas quem? Amélia, manda os teus filhos meter as mãos onde está a doer. Se estão aí ao teu lado. Se não estão, faz você por eles. Agatha Messi, minha filha, faz o mesmo. Marta, faz o mesmo. Edinho. Faz o mesmo. Érica, faz o mesmo. Maria, faz o mesmo. Oviera. A outra Maria Lourenço também. Arlete. Hermelinda. Wanda. Dionísia. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno que todas as enfermidades devem obedecer àquele que entrou no sol. Para a pessoa curar os doentes não precisa entrar no sol. Só nas estrelas já recebia as folhas da vida. Sabe o que é o doença que entra no sol? Hã? Isso aqui não é coisa mais de brincadeira, pá. Hã? Sai dali! Aleluia. As doenças fugiram, ouviram a minha voz. Eles têm que correr. Eu tenho as autoridades sobre a morte e sobre o inferno. Se o vosso chefe quer morte, eu lhe mando lhe vencer, lhe destruir. Quando mais você quer doença, que é filho da morte. Faz teste agora, pois sua palavra foi enviada e sua palavra os curou. Recebam a cura agora. As dores apareçam, pois Jesus carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vocês só têm fé quando eu oro, né? Por isso estou a orar. Oh, recebam, recebam, receba a cura. Você que está a interceder por alguém, esse alguém seja curado, seja visitado, as dores apareçam, o paralítico levanta-te e anda, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, o cego começa a ver. Agora, em nome de Jesus, sejam todos curados, que as portas se abram. Você que vai viajar, receba a proteção, a guarita no meu Deus. O meu Deus te abençoe, o meu Deus te guarda, o meu Deus te livra. Seja abençoado, seja curado, seja livre, seja restaurado, seja santificado. Em nome de Jesus, seja liberto. Você vai procurar a enfermidade. Vais fazer o que você não conseguia fazer. Se não conseguias andar, começa a andar agora. Se não conseguias falar, fala. Se não ouvia, você está a ouvir. Se você sentia dor, faz movimento, procura a dor. Faz teste, aperta o lugar. Ou respira fundo. Manda o teu testemunho agora. Estou atento. Porquanto eu não tenho anfitrião aqui no Facebook, para ler eu mesmo. Manda teu testemunho. Dois mil anos depois, alguém voltou a entrar no sol. Satanás foi humilhado. Testemunha o que aconteceu agora. Você que tinha depressão já não tem depressão, ok? Viu, Edinho? Sinta paz agora. Como a Sônia Tati, dor de dente sumiu. Mas quem?
Eu estava com mais dor de coluna e recebi a oração e a dor sumiu. Gorete Pinto. Mas quem? Estou à espera. Chuchu. O Ângelo Rossi. Dor no pescoço passou. Michel Cristina Teixeira. Tiros na minha área de Luanda Sul. Diz a eles para pararem. Diz que Elias mandou parar. Estava com o joelho doendo, coloquei a mão e recebi a cura. Parou de doer. Edivane Oliveira. Estava com batimento do coração muito rápido. Desapareceu. Pedro Lando. Laine de Deus. Acabei de chegar agora, todos estão com virose. Estou na live. Testemunho sobre uma palavra que eu tivera pedido ao pai, uma palavra para aparecer uma fatura que estava desaparecida. O pai mandou a palavra e a fatura apareceu. Gorete Pinto. Maria Lourenço estava com dor de coluna, parou de doer. Eu lembro-me como hoje da fatura da Gorete. Arlete Trindade. A dor de cabeça sumiu. Hermínia Fernandes, testemunho. Hoje na escola a professora queria que eu fizesse um trabalho sobre antigos deuses e eu disse que não queria fazer, mas a professora continuou a insistir. E eu disse que não queria fazê-lo, então comecei a decretar em alta voz e a professora dizia para parar, mas continuei e todos na sala ficaram assustados e a professora disse-me para sair da sala e ir fazer outra atividade. Muito forte. Ficou perturbado, dor do braço. Marta Muturi já era. Minha filha estava com dor no peito e batimentos rápidos do coração. Como a sua palavra do pai Elias passou. Luísa do Rosário. Recebi a cura da dor do estômago. Dionisa Marisa. Dois mil anos depois. Quando o profeta esteve a chorar, o povo estava a rir. Agora que o profeta está a rir, eles estão a chorar. Só falta uma hora. Agora o homem entrou no sol após 2000 anos. Simplesmente maravilhoso. Sim. Uma hora para o dia amanhecer. Não é para dominar o sol, não. Mas quem? Alberto Tibarra. O dia está encurralado neste momento porque o pai Elias já está a lhe dar no focinho. Tá mal. Não tem escapatório. Minha filha disse que essa professora fica sempre irritada. A minha filha leva o mata-bruxo para a escola. Ok?
Por isso queria lhe levar já a fazer lixo. A dor nas costas da minha filha passou. Joana Pinheiro Fragão. Um homem curado da dor do estômago, TikTok. Já não tem mais virose aí, ô Laiane de Deus. Todos já estão curados. Estava com muita febre tifoide, dava muito enjoo. Graças ao meu pai Elias recebi a cura. Caçule. Pessoa, 1h40. Graça distinto. Como a corça suspira pelas águas, tenho sede, pois tenho sede. Manda o teu testemunho. Mas quem recebeu agora? Você que entrou agora, estás doente? Estás curado. É agora. Pois como no TikTok o homem curado da dor no coração. Clamei ao pai para trazer o filho para casa. Estava quase a pedir oração do pai. O filho entrou e já apanhou umas reguardas. Curada da virose. Alcina Teixeira. Miguel dos Santos, leve muito forte. 12.000 anos depois. Abra minha boca e suspiro. Tenho sede de ti. Mas quem? Quem recebeu a sua cura agora aí? Você que entrou agora, já recebeste? Pode testemunhar. Manda o teu testemunho. Diz o que aconteceu agora. Sexta-feira. Chegou o dia da saidinha. Aparece os documentos. Deus abençoe a sobrinha, o Adelaide. E aí o Miguel Arcanjo. Braulio Adonis. Man of God. Domingo Jorge. Não tem dor de bexiga, não tem nada, Marcelina. Ilma Brandão, recebe o que você está a pedir. Bênção para os estudos nos concursos. Aleluia. Ilma Brandão da vitória da conquista. Viu, Marina? Laine de Jesus que entrou com a virose. Já me sinto bem. Magdal Kemboy. Sister. You are healed, sister. The pain is gone. Hoje os congolenses não entraram, né? O grupo da Caten, da Benedite não entrou hoje.
Damião Graciano. O ladrão trouxe as cadeiras. Man of God. Marcelina Manfrutas, a dor sumiu. Homem curado nas costas e no coração. Gaspar. Vicel Mazal. Receba o livramento. Eu mandei uma mensagem no Bispo Mário. Gostaria de saber de reencaminhamento ao mestre. Não, eu vi uma mensagem. Ele se enganou, ele meteu no grupo dos ministros, pensou que mandou para mim. E eu estava... mas ele mandou então para quem? Afinal é você. Vou mandar uma oração, tá? Não vou orar mesmo para ele. Em nome de Jesus Cristo. Não, vou mandar no WhatsApp, para você mandar para o tal teu companheiro. Porquanto... isso aqui o WhatsApp... Vou mandar para o Mário. O Mário vai te mandar agora. Como a corça suspira. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo o espírito malvado do inferno que quer arrancar do interior esse homem, do ministério. Haja justificação, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. Isto é pela misericórdia, ainda que tenha cometido esse erro. No nome de Jesus Cristo, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Receba, em nome de Jesus, homem, a justificação. Meu Deus te guarde, te protege, te livre deste emprego. Pai, toca neles, perturba-os, e eles voltarão para trás. Tu viste a oração que eu mandei para o teu colega? O Ângelo. Minha alegria. Mulher curada, dor na mão. TikTok. Meu filho está sem mobilidade para andar por causa do AVC. Noêmia Sambo. Seja curado teu filho. Jennifer Myler. Sister. God bless you. Receive it. You are healed, sister. The pain is gone. The pain is gone. Mulher curada nas costas. Curas aqui tipo água, né? Isso está acontecendo lá no TikTok. Nilzete Miranda. Natural do Brasil. Ô, brasileira. Aleluia.
Está consumado. Fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir. Eu acho que é o fim da nossa live. Não tem, Magda. Mulher curada de dor no pescoço. You are healed. The pain is gone. Antônio Camalengue. Albertina Pereira. Jaio. O Aprijo. Amém. Mas logo nos encontramos na live às 20 horas. Porquanto hoje é o último dia da autocadeia da semana. E amanhã temos a saidinha. Por isso a live termina um bocado cedo para a oração. Também vou entrar um pouco cedo. Agora estou me retirando para ir orar. Estou a ir orar. Eu vou orar. Vocês fiquem na paz. Que meu Deus seja convosco. Da Sala Cambote, Rosas, Cassandra, Iva Mendes, Gilvanete, Herme, Susana Cunha, Luisa Kisakami, está consumado. Manel Gamboa, Catarina Laza, Sônia Kumbana, Ângelo Rossi, Zito Ramos, Vilela, amém. O tempo está cumprido. Até já.